Nós estamos na segunda parte da série Supremo Cristo, que é uma exposição da carta de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Colossenses. A primeira parte da carta, os capítulos 1 e 2, tem um caráter mais doutrinário, como nós já vimos. E a segunda parte da carta, os capítulos 3 e 4, tem um caráter mais prático. Desde o começo do capítulo 3, Paulo ele está descrevendo como deve ser a vida daqueles que foram regenerados através do novo nascimento, que é um nascimento espiritual. E por isso ele diz, visto que vocês ressuscitaram com Cristo, e então ele passa a falar da transformação de caráter que acontece com todo cristão. E assim nós vimos que a nossa velha natureza precisa ser abandonada, que nós precisamos ser gradualmente despidos do velho homem através do processo de santificação pelo Espírito Santo. É necessário deixar para trás, ou como o Márcio pregou aqui, fazer morrer, eliminar, despir. É necessário se livrar das inclinações carnais, da prostituição, da impureza, do desejo mau, da avareza, da idolatria, da raiva, do ódio, da maldade, da difamação, das palavras indecentes e da mentira. Afinal de contas, como nós vemos na palavra de Deus, aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Depois disso, nós vimos que aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus é agora revestido de um novo homem, de uma nova criatura que se renova pelo pleno conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Isso significa que através do processo de santificação pelo Espírito, essa nossa natureza, ela é transformada gradualmente, ela é revestida do caráter de Cristo. Ela é revestida então de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, perdão, amor, paz, gratidão e enriquecimento da palavra de Deus, como nós aprendemos através do nosso irmão Eliezer. E é precisamente por isso que Paulo vai dizer em outro momento, já não sou mais eu que vivo, já não é mais o velho homem, mas é Cristo que agora vive em mim e através de mim. É esse novo homem que se renova para a glória de Deus. Nós também vimos, através do sermão da semana passada, através do André, que o regenerado ele terá como fruto da conversão uma nova maneira de se relacionar com Deus, com o próximo, na família, na sociedade, e hoje nós veremos que também na igreja. O que nós vimos aqui na semana passada? O marido regenerado ele será líder do casamento, conforme o modelo de Cristo. A mulher regenerada ela se submeterá, mas conforme o modelo de Cristo. Os filhos regenerados se submeterão aos pais, conforme o modelo de Cristo. E os servos, eles servirão aos seus senhores conforme o modelo de Cristo. E os seus senhores tratarão os seus servos conforme o modelo de Cristo. E todos os que verdadeiramente são cristãos, eles desenvolverão relacionamentos conforme o modelo de Cristo. É isso que nós temos visto ao longo dessa parte de aplicação da carta aos Colossenses. E por fim, irmãos, através da pregação da palavra pelo poder do Espírito Santo, velhos homens continuam se tornando novos homens e continuam nascendo conforme a imagem de Cristo Jesus para a glória de Deus Pai. Deus está fazendo essa obra ainda nos dias de hoje, para a glória do nome dele. Então, depois de descrever toda essa transformação interna e todas essas consequências externas da conversão, Paulo escreve aos Colossenses agora como os regenerados devem se relacionar com Deus, a igreja e a missão. O título do sermão de hoje é Aproveitando bem cada oportunidade. E através desse sermão eu quero comunicar 4 formas de o novo homem aproveitar bem o seu tempo para a glória de Deus. Por isso eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 2 ao 6.
Como vocês podem ver, nós estamos chegando ao final da carta de Colossenses. Na semana que vem é o último sermão da carta. Aí a gente já vai para outro livro que é... Logo a gente vai saber. Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 6. A palavra do Senhor nos diz: perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças, ao mesmo tempo orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como devo. E aí Paulo vai dizer: comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmãos, cada um de nós recebemos do Senhor um recurso muito importante que se chama tempo. E apesar de eu e você não sabermos qual é o dia em que nós vamos partir, todos os dias nós recebemos a mesma quantidade desse recurso. Quantos dias tem o seu recurso, Ronaldo? Ou melhor, quantas horas tem o seu dia? 24? Alguém tem um número diferente disso? Joe? Você já parou para pensar que todos nós recebemos a mesma quantidade de tempo todos os dias? E cada um de nós administramos essas 24 horas de uma forma diferente. O nosso desafio, segundo a Escritura, é nós aprendermos a contar os nossos dias de forma que alcancemos um coração sábio, como diz o salmista. E talvez, quando você ouvir o título desse sermão, você pode ser sincero comigo. Aproveitando bem cada oportunidade. Talvez você tenha pensado que a pregação hoje seria uma pregação mais coach. Afinal de contas, nós estamos vivendo num mundo que idolatra o que a gente chama de produtividade. Independente de qual área de trabalho em que você esteja, eu tenho certeza que se fala em produtividade. Que se fala em você aproveitar o tempo da melhor forma possível para que os objetivos e os prazos, as metas, sejam cumpridas, os sonhos e tudo mais. Então a gente está acostumado com essas dicas, né? Liste suas tarefas, defina suas prioridades, estabeleça metas, realize seus sonhos, acorde cedo, faça uma alimentação leve e saudável, pratique exercícios físicos, vá constantemente ao médico, leia um bom livro, separe tempo para a sua família, seja o melhor profissional que você puder. Irmãos, não tem nenhum problema em nós praticarmos essas atividades mencionadas, nem tem problema em nós desejarmos fazer uma melhor gestão do tempo. O que nós não podemos perder de vista é que Deus não nos chamou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz para nós sermos uma versão melhor de nós mesmos. Ele fez isso para nós sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. E essa é a diferença da produtividade do ímpio e do cristão. O ímpio, ele quer ser uma versão melhor dele mesmo. O cristão, ele quer ser uma versão melhor e cada vez mais parecida de Cristo em sua vida. Essa é a nossa caminhada com ele, até o dia em que nós morrermos ou Cristo voltar. Portanto, irmãos, acima de tudo, o uso que nós fazemos do tempo precisa glorificar a Deus. Mas a pergunta é, como que nós fazemos, como nós colocamos isso em prática? Eu quero trazer 4 respostas através desse sermão. Em primeiro lugar, o novo homem, ele aproveita bem o tempo para a glória de Deus, quando ele pratica em sua vida a oração.
Se você olhar para esse texto, a primeira preocupação que Paulo demonstra para com os irmãos colossenses e com os seus deveres cristãos é se eles estavam praticando a oração ou não. No capítulo 1, versículo 3, Paulo disse: nós damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês. No 1:9 ele diz: desde que nós soubemos do amor que vocês têm no Espírito, nós não paramos de orar por vocês. No versículo 10 do capítulo 1 ele diz: nós oramos para que vocês possam viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra. E agora, depois de Paulo, ao longo da carta, dizer várias vezes que estava orando pelos colossenses, no versículo 2 que nós lemos, ele diz aos colossenses: perseverem na oração, permanecendo nela atentos. E o que isso nos lembra? Eu não sei se você lembrou disso quando eu falei. Perseverai na oração, permanecendo nela atentos. Faz lembrar aquelas palavras de Jesus que ele disse no Getsêmani para os seus discípulos: orai e vigiai. Orem e estejam atentos. Com uma diferença. A diferença é que os discípulos de Jesus no Getsêmani, eles estavam sendo tentados pelo sono ou pela possibilidade de deserção, de desistir ali e abandonar o mestre naquela situação. Mas a tentação dos colossenses era os falsos ensinos dos falsos mestres de Colossos. Então Paulo está dizendo: orem e estejam atentos. Né? Muitas vezes a gente esquece dessa arma, né? A gente pensa que a oração é o nosso último recurso. E essa é uma forma errada de a gente pensar sobre a oração. Sabe quando você diz assim, agora só resta orar. Parece que a oração, tipo assim, faça tudo o que você pode. Quando você não pode fazer mais nada, você ora. Na verdade, a oração deveria ser o nosso primeiro recurso. Em qualquer situação das nossas vidas, né? E aqui então Paulo, ele não somente ora pelos colossenses, mas ele também encoraja os colossenses a orarem constantemente e também orarem por seu ministério, porque ele vai dizer no versículo 3, ao mesmo tempo, ore também por nós. E aí Paulo, ele também, mais uma vez, ele vai falar em ações de graças, como ele já vinha falando no capítulo 3 várias vezes. Resumindo, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui para os cristãos colossenses? Ele está encorajando os colossenses a orar constantemente, a orar com vigilância, a orar pelo ministério dele e a orar com gratidão ao Senhor. Então esse texto transborda de oração aqui no comecinho. E o que a gente precisa saber aqui é que o novo homem do qual nós fomos revestidos é um homem de oração. Sabe por quê? Nós estamos sendo transformados de glória em glória na imagem de... Quem é esse homem perfeito? Cristo. E Cristo, em toda a sua vida, e em vários momentos você vai ver nos evangelhos, que ele se isolava em determinados lugares silenciosos para orar. Nós estamos sendo conformados a esse homem, de forma que então, se nós nascemos de novo, se nós nos tornamos novos homens em Cristo Jesus, uma coisa inevitável é que isso nos levará a ter uma vida de oração. Nós estamos sendo transformados nesse novo homem que ora. E por isso hoje nós somos desafiados a imitar o nosso mestre no nosso dia a dia. Se nós queremos aproveitar bem o tempo para a glória de Deus, nós precisamos orar. E se a sua agenda está ali toda arriscada, toda planejada, o dia de pagar a conta, o dia de malhar na academia, o dia de fazer isso, o dia de fazer aquilo, mas não tem tempo para oração nas nossas agendas, então, na verdade, nós não estamos aproveitando bem o tempo segundo esse texto. Aproveitar bem o tempo, em primeiro lugar, é ter tempo de oração, é ter uma vida de oração. E não adianta a gente cair naquela falácia enganosa de dizer assim, eu não tenho tempo para orar.
Porque como eu já falei aqui para vocês, o meu dia tem 24 horas, e o seu também. E o do Pelé? Não, o Pelé já foi. Enfim, de alguém que esteja vivo, famoso, é 24 horas também. E do rico? 24 horas. E do pobre? 24 horas. Então, quando nós dizemos que não temos tempo para algo, na verdade nós estamos dizendo que esse algo não é a nossa prioridade. Porque nós sempre teremos tempo para aquilo que for prioridade para nós. Essa é a verdade. O dia de todos nós tem 24 horas. E por que a gente não ora? Porque a oração não tem sido prioridade nas nossas vidas. E se a oração não tem sido prioridade nas nossas vidas, o relacionamento com Deus não tem sido prioridade nas nossas vidas. Por isso que esse texto hoje vem nos chamar a perseverar na oração, a crer na oração, a praticar a oração. Bom, se nós não temos tempo para praticar a oração, nós precisamos ser honestos e admitir que Deus não tem sido nossa prioridade. E que nós não estamos aproveitando bem o tempo. Porque tem uma frase, eu não sei nem de quem é, mas eu ouvi uma vez e gravei. Que viver sem tempo para Deus é viver perdendo tempo. Se eu tenho tempo para todas as coisas, mas eu não tenho tempo para me relacionar com o Criador, então eu estou perdendo tempo. Então, por mais organizada que minha vida pareça, ela está um caos, porque naquilo que importa, o tempo não está sendo bem aproveitado. Entende? Então eu faço algumas perguntas para nós hoje. Como está a nossa vida de oração? Como está a nossa vigilância em relação à tentação e ao pecado? Como está a nossa gratidão pelo que Deus fez e faz em nossas vidas? Meus irmãos, essa é uma luta que todos nós enfrentamos, porque a nossa natureza má e pecaminosa não tem prazer na oração. Mas pelo poder do Espírito que habita em nós e que fez de nós um novo homem, nós podemos vencer a nossa carne. Pela força do nosso braço, não, mas pelo poder do Espírito Santo, nós podemos sim viver uma vida de oração. E aí eu já vou te dar uma dica logo de cara. Ora assim que você acordar. O dia, para quem mora no nosso ABC, geralmente ele é muito agitado. Eu tenho certeza que o seu dia é como o meu, ele é agitado. Tem muitas responsabilidades, muitas coisas que precisam ser resolvidas. E se nós deixarmos para a tarde, para a noite, é mais fácil nós não fazermos. Por isso, a melhor coisa que talvez a gente possa fazer é você colocar o horário que você acorda e acordar talvez 20 minutos antes, 30 minutos antes e orar, antes de qualquer coisa. Quem se esquece de Deus pela manhã dificilmente vai lembrar dele no restante do dia. E eu falo para vocês, gente, essa é uma luta realmente de todos nós. Para os casais têm uma vantagem, hein? Uma vantagem de, se vocês tiverem a prática de fazer devocional todas as manhãs, já facilita a vida de oração. Né? Por exemplo, a gente faz isso, né? Eu e a Laís, a gente acorda, a gente faz a devocional e a gente ora juntos todas as manhãs antes dela ir trabalhar e eu ir trabalhar também. Isso é uma coisa que ajuda muito. Então você que é casado, casais que estão aqui, fortaleçam um ao outro na oração dessa forma. Ore junto de manhã antes de começar a rotina de vocês. E vocês vão perceber que a rotina de vocês vai ser muito melhor. Todas as outras coisas que eu mencionei aqui, elas têm lugar na nossa agenda, e é ótimo. Mas enquanto a oração estiver fora da nossa agenda, a gente não está aproveitando bem o tempo, segundo esse texto. Então, irmãos, perseveremos na oração, no nosso quarto, quando a gente fecha a porta e só Deus nos vê. Perseveremos na oração, naquela que é orando em todo o tempo. Sabe que você está dirigindo o carro no trânsito, você está orando ao Senhor em espírito? Sabe que você está lavando a louça em casa, mas você está cantando e você está ali orando. É claro que as duas coisas são importantes. Aquele momento em que você fecha a porta e tem o seu particular com Deus. Mas também no seu dia a dia.
Você está na fila da lotérica, faz uma oração em pensamento. E também tem a alternativa de orar de madrugada, por que não? Tem pessoas que gostam de fazer isso. Tem gente que fala que orar de madrugada a fila é menor. É muito ruim essa teologia, né? Porque, na verdade, se Deus quiser atender qualquer pessoa, e até todas ao mesmo tempo, Ele tem esse poder, né? Mas uma coisa eu só digo para você. Não deixe a oração fora da sua vida. A oração é fôlego espiritual para mim e para você, para nós crescermos na semelhança do nosso Salvador. O Espírito nos fez nascer de novo para nós vivermos e nos tornarmos conforme a imagem desse novo homem, Cristo. E esse novo homem ora. Então, esse é o primeiro ponto. O novo homem aproveita bem o tempo para a glória de Deus através da prática da oração. Em segundo lugar, o novo homem aproveita bem o tempo para a glória de Deus quando participa da missão. Quando Paulo pede oração aos Colossenses aqui, ele apresenta duas preocupações. A primeira preocupação, o avanço do reino de Deus. Olha só, versículo 3. Orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Então considere, irmão, a situação de Paulo aqui. Paulo está preso por pregar o evangelho de Deus. Mas ele continua pregando a palavra através de cartas. Tem até uma das cartas em que Paulo diz, a palavra de Deus não está presa. Então quer dizer, quando alguém limitava o apóstolo Paulo de alguma forma, ele continuava buscando outras formas de pregar o evangelho. Ele não parava de pregar. E ainda assim, a gente precisa olhar para essa situação e entender que mesmo que Paulo estava enviando cartas, ele ainda estava preso e limitado nas suas condições. Então, o apóstolo Paulo aqui é muito interessante que ele se preocupa com uma coisa só. O que você pensaria se você tivesse preso? Em fugir? Sei lá, o que passa na cabeça de alguém que está preso? Paulo só está pensando em uma coisa, no avanço do reino de Deus e na continuidade da missão. E aí a gente percebe que quando ele pede oração para os colossenses, ele não pede que os colossenses orassem pelo bem dele. Ele não pede que os colossenses orassem pela liberdade dele. Ele não pede que os colossenses de alguma forma suprissem as necessidades dele. Não. O apóstolo Paulo ele estava tão focado em aproveitar bem cada oportunidade que ele está orando para que o Senhor abra portas para que a palavra continue sendo pregada. Ele está pensando o tempo inteiro no avanço do reino de Deus e não nele mesmo. Paulo está pedindo aos colossenses que orem para que haja melhores oportunidades para a pregação naquele mundo em que ele estava vivendo. Essa é a preocupação de Paulo. E qual que é a segunda preocupação de Paulo que ele manifesta aqui nesse texto? É a fidelidade na pregação do Evangelho. Veja só o pedido de Paulo no versículo 4. Ele não só pede aos colossenses que orem para que Deus abra portas para que o Evangelho seja pregado, como ele também pede, olha só, para que revele, para que eu pregue o Evangelho como eu devo. Paulo sabe que ele não pode pregar o Evangelho de qualquer forma. Ele sabe que a mensagem do Evangelho, ela não é manipulável, ela não deve ser manipulada, nem adulterada, nem mudada conforme o gosto de quem ouve. E é por isso que ele está pedindo oração, para que ele seja fiel em transmitir o Evangelho da forma que ele deve transmitir. Ele não está preocupado se ele vai morrer na prisão ou não. Ele não está preocupado se as pessoas vão gostar da pregação dele ou não. A preocupação de Paulo aqui é se a pregação dele seria fiel, porque ser fiel ao conteúdo do Evangelho significa ser fiel ao Deus do Evangelho. E às vezes tem gente que ousa dizer, nossa, mesmo que a pessoa esteja pregando errado, pelo menos está fazendo alguma coisa, melhor que nada. Mas na verdade, se for para perverter o Evangelho,
se não for para pregar o evangelho fielmente e da forma que Deus espera, é melhor ficar calado. Se for para pregar hipergraça, se for para pregar legalismo, é melhor ficar calado, é melhor cortar, arrancar a própria língua. Se for para modificar a mensagem, para ela caber no gosto de quem está ouvindo, é melhor não pregar. Paulo vai dizer em Gálatas 1:8, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que nós já vos temos pregado, seja maldito. Irmãos, absolutamente ninguém tem o direito de adulterar essa mensagem para torná-la menos ofensiva, ou mais agradável, ou mais engraçada, ou confortável, aceitável, ou torná-la coach, útil para o homem do século 21. A mensagem de Deus, ela inevitavelmente fala de pecado, de morte, de condenação, de inferno e da ira de Deus. E sem pregar essas coisas, o homem não sabe nem que ele precisa ser salvo. Se nós não pregarmos essa parte do evangelho, se não formos fiéis ao conteúdo total do evangelho, o homem não tem nem necessidade de arrependimento, ele nem vai perceber essa necessidade. Ou seja, você só consegue pregar a solução do evangelho se você primeiro pregar o problema, que é o pecado. Qualquer pessoa, irmãos, que evite parte do evangelho, evita o próprio evangelho. Por isso, quando Paulo pede oração, ele está sendo humilde. Porque ele está reconhecendo que ele é humano e falho e que ele mesmo poderia, de alguma forma, errar na forma de comunicar o evangelho. Isso deve nos colocar temor diante do santo evangelho de Deus. Não é sobre nós sermos aceitáveis às pessoas, mas é sobre nós sermos fiéis às palavras que ele comunicou nas Escrituras. É sobre isso. Meus irmãos, o novo homem do qual nós fomos revestidos precisa ser assim. Alguém que anseia, acima de tudo, o avanço do reino de Deus e deseja ser fiel ao conteúdo da mensagem do Evangelho. Alguém que, como Jesus, nós estamos sendo transformados num novo homem. Quem é esse homem? Já esqueceram? Quem é esse homem? Nós estamos sendo transformados nesse novo homem, Jesus. E como que Jesus orava? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O novo homem, ele precisa ter um anseio para que o reino de Deus avance. Ele precisa ter um desejo de que o reino de Deus prospere no mundo e cresça e continue adiante, assim como tinha o apóstolo Paulo. O novo homem é alguém que prega como Jesus, fielmente a mensagem, dizendo, se vocês não se arrependerem, vocês perecerão. Jesus dizia isso. E isso é ser uma pessoa produtiva do ponto de vista da Escritura. É alguém que está envolvido com a causa do Evangelho no mundo. Em primeiro lugar, é alguém que ora, e é alguém que está envolvido com a causa do Evangelho no mundo. E aqui eu tenho algumas perguntas para nós. Quanto nós estamos preocupados com o avanço do reino de Deus no mundo? Quanto das nossas agendas, do nosso tempo ou dos nossos recursos têm sido dedicados à missão de Deus de anunciar o Evangelho e fazer discípulos no mundo? E lembrando que o principal meio da missão de Deus no mundo é a igreja local. Quanto do nosso tempo, dos nossos recursos, de tudo que nós temos e somos, tem sido dedicado à igreja de Deus e à missão dele no mundo? Às vezes a gente pensa em missão como algo que algumas pessoas estão fazendo lá do outro lado do mundo, em outros países, geralmente na África, na Ásia. Mas, gente, missão é o que todo cristão deve fazer o tempo inteiro, onde estiver. Seja transcultural em outro país, ou seja aqui, ou seja do outro lado da rua, ou seja no seu trabalho, ou seja onde você estuda. Todo cristão ou é um missionário ou um impostor. Isso diz Charles Spurgeon. Você é um missionário.
Se você é um cristão, você é um missionário. Que está disfarçado ali de advogado, mas é um missionário. Está disfarçado ali de médico, de engenheiro, mas você é um missionário, onde Deus te colocou. Nós temos sido fiéis ao apresentar o Evangelho, se é que a gente apresenta o Evangelho, às pessoas com as quais nós nos relacionamos no dia a dia. Nós temos sido fiéis em apresentar o Evangelho como ele é. O novo homem aproveita bem o tempo para a glória de Deus quando ele pratica a oração e quando ele participa da missão. Em terceiro lugar, o novo homem aproveita bem o tempo para a glória de Deus quando ele pratica o que prega. Agora Paulo chama a atenção dos colossenses para a forma como eles têm vivido e se comportado aos olhos das pessoas não convertidas. Olha só, versículo 5. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. E a verdade é que muitas vezes há entre nós pessoas que se dizem cristãs e que de alguma forma assumem o discurso da mensagem do Evangelho com palavras, porém a conduta dessas pessoas é uma pedra de tropeço para os descrentes, porque pensam como o mundo pensa, porque vivem como o mundo vive, porque se relacionam como o mundo se relaciona, porque se vestem como o mundo se veste, porque falam como o mundo fala e porque andam como o mundo anda. E, infelizmente, muitas igrejas, pela aceitação de homens ímpios na membresia, não somente profanam o corpo de Cristo, como também contribuem para que essas pessoas se tornem uma força antimissionária. Sabe por quê? Porque as pessoas olham e falam assim, não, você é membro da igreja de Cristo? Ué, mas para ser cristão igual você, eu prefiro ficar no mundo. A pessoa se torna uma força antimissionária. Ela vive como um inimigo da cruz, que é um impedimento, que é uma pedra de tropeço para que outras pessoas cheguem a Cristo. Porque ela diz que nasceu de novo, mas está vivendo ainda como velho homem. Mas não abandonou a velha natureza. As coisas não foram feitas novas. É só um discurso. É só algo que eu digo que eu vivi. Mas as minhas ações, a minha forma de viver é a mesma. Isso é um problema muito sério. E o principal responsável por isso são pastores e líderes, que eles estão mais preocupados em encher o espaço da igreja, para o trabalho parecer próspero aos olhos dos homens. E por isso existem igrejas que estão cheias de pessoas não convertidas, que são ricas aos olhos dos homens, mas que são pobres aos olhos de Deus. Lembra da igreja de Laodiceia em Apocalipse? Eles diziam de si mesmos, somos ricos e de nada temos falta. E o que Jesus disse dessa igreja? Pobres, cegos, nus, miseráveis, está escrito lá em Apocalipse. Gente, não importa a forma como os homens veem a igreja, mas a forma como Deus vê a igreja. É isso que verdadeiramente importa. E aí nós temos um problema que, estatisticamente, o número de pessoas que se dizem cristãs cresce a cada dia. Mas como está o cenário? Como está a cidade? Quem aqui tem visto a cidade de Mauá melhorar? Quem aqui tem visto o Brasil melhorar? Quem aqui tem visto o mundo melhorar? Peraí, mas não está aumentando o número de cristãos? Não. Está aumentando o número não de convertidos, mas de convencidos. De pessoas que pensam que foram alcançadas, mas estão vivendo a velha vida ainda. E aí o sal, quando ele se torna insípido, ele não salga mais. E Jesus disse, para nada mais presta, senão para ser usado como adubo e pisado pelos homens. A igreja perde a capacidade de influenciar o mundo quando ela vive como o mundo. Entende que esse negócio de nova criatura, novo homem, não é para encher linguiça. Isso aqui é um fato. O Espírito Santo está fazendo essa obra na vida de pessoas hoje. Louvado seja Deus por isso, isso é verdade. Irmãos, o novo homem da qual
nós fomos revestidos, ele pratica aquilo que prega. Ele encarna a mensagem no modo de viver, de andar, de falar, de estudar, de trabalhar. Porque quem diz estar em Cristo também deve andar como ele andou. Tiago 1:22 vai dizer, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Porque se nós conhecemos a palavra, se nós falamos dessa palavra, mas nós não praticamos essa palavra, talvez a gente pense, eu estou enganando o pastor. Talvez a gente pense, eu estou enganando minha esposa, eu estou enganando meu esposo, eu estou enganando meus filhos, eu estou enganando a igreja. Não, você está enganando a si mesmo. Porque no dia final o Senhor vai olhar para aqueles que viveram na prática da iniquidade, para aqueles que nunca se despiram do velho homem, vai dizer, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. 1 João capítulo 3, versículo 9 vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. E o texto não está dizendo assim, que aquele que tem a semente de Deus, ele está proibido de viver no pecado. O texto está dizendo que é impossível, porque a semente de Deus, porque o poder do Espírito que habita em nós, quando nós somos convertidos, ele derruba o triunfo do pecado sobre nós, de forma que nós não conseguimos viver em paz com o pecado. Viver em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. Sabe esse incômodo que nós sentimos quando nós pecamos e nos arrependemos e choramos e confessamos? Isso é uma evidência de que o Espírito habita em nós. E de que Ele não nos deixa em nossos pecados, Ele não nos abandona em nossos pecados. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Se você tem se arrependido dos seus pecados, louve a Deus por isso. Porque é só o Espírito que pode fazer isso em nós. Agora, se nós estamos vivendo em paz com o nosso pecado, tem um problema muito sério. Algumas perguntas para a gente fechar o terceiro ponto. O velho homem foi mesmo embora? Se sim, onde estão as marcas do novo homem? Ainda há amor e prazer em viver no pecado? O pecado ainda está no controle? Se ainda assim, se arrependa hoje e confie em Cristo para a salvação. O novo homem, ele aproveita bem o tempo para a glória de Deus, quando ele pratica a oração, quando ele participa da missão e quando ele pratica o que prega. E aqui o quarto e último ponto. O novo homem aproveita bem o tempo para a glória de Deus, quando ele prega o que pratica. Não basta você praticar o que prega, você também precisa pregar o que você pratica. Certo? Tem uma frase do Francisco de Assis que se tornou um ditado para muita gente. Não sei se você já ouviu. Pregue o evangelho em todo o tempo e, se necessário, use palavras. E a ideia que essa frase pretende comunicar é que se você tiver uma boa conduta, talvez você nem sempre precise anunciar a mensagem, porque a sua própria vida se manifesta como se fosse uma mensagem. Bom, por mais bonito e romântico que isso pareça, essa frase ela é extremamente perigosa, simplesmente pelo fato de que Deus escolheu salvar pecadores através da loucura da pregação, ou seja, através de palavras. Então não caia nessa armadilha de, não, se eu viver o evangelho não preciso falar nada. As pessoas vão se converter só me observando. Não. Aprove ao Senhor salvar os homens pecadores através da loucura da pregação da palavra. Ou seja, a gente não só precisa viver o evangelho, a gente precisa anunciar o evangelho. A gente precisa pregar o evangelho com palavras. Você pode fazer isso de diversas formas. Você pode gravar um podcast e sair distribuindo. Você pode fazer uma postagem na sua rede social, compartilhando da palavra. Você pode pegar um megafone e pregar na praça. Você pode estar almoçando com alguém do seu trabalho e, no horário de almoço, comunicar o evangelho para essa pessoa.
Você pode estar numa conversa informal com alguém que você conheceu na fila da lotérica, e você comunicar o evangelho para essa pessoa. Deus escolheu a pregação como meio para atrair para si todos aqueles que Ele escolheu. E se nós acreditamos nisso, nós precisamos deixar de lado essa mensagem que tem sido propagada por aí. Né? Pregue a palavra, se for necessário, use palavras. Não. É necessário usar palavras. Nós precisamos anunciar a mensagem. Porque é através dessas palavras que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Irmão, sem a pregação do Evangelho não haverá salvação. Não há substitutos para a pregação do Evangelho. A pregação não é uma opção entre outras, mas é um meio escolhido por Deus para salvar pecadores neste mundo perdido. Romanos 10, 13 ao 14 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura todos os dias. Então, depois de alertar os colossenses do perigo de pregar e não viver, Paulo agora alerta os colossenses do perigo de falar de forma inadequada. E aqui a gente está terminando a exposição do texto. Versículo 6. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A questão é que existe uma outra forma de nós adulterarmos a mensagem do Evangelho. Enquanto alguns aliviam a mensagem do Evangelho para torná-la mais palatável, mais docicada, outros tornam impossível ouvir a mensagem do Evangelho, porque acrescentam rigor humano indevido, fechando a porta do reino para as pessoas. Assim como faziam os fariseus no primeiro século. Geralmente, essas pessoas fazem isso através de regras e tradições humanas que não têm nada a ver com a vontade de Deus revelada na palavra. Leio 2 textos aqui para mostrar isso para os irmãos. O primeiro é Mateus 23, 4. Jesus disse a respeito dos fariseus: vocês atam fardos pesados e difíceis de carregar e os colocam sobre os ombros dos homens, mas vocês nem com o dedo querem movê-los. No versículo 13 do mesmo capítulo, Jesus diz: mas ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham aos homens o reino de Deus. Vocês não entram e nem permitem que os outros entrem. Meus irmãos, o novo homem do qual nós somos revestidos, segundo esse texto, ele tem uma linguagem firme, sadia, amável, temperada, adequada, que transmite graça àqueles que a ouvem. E assim era o nosso mestre, mesmo quando Jesus estava falando de inferno e condenação, e mesmo quando Jesus estava pregando, e ele olhou para os discípulos e disse: olha, a multidão está indo embora, vocês não querem ir embora também? Você consegue imaginar um pregador fazer isso hoje, gente? Jesus fez isso. O pessoal começou a ir embora no meio da pregação de Jesus. Jesus olhou para os 12 e disse: quereis vós também retirar-vos? Aí Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? É o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Mesmo quando Jesus estava sendo duro, as palavras dele eram palavras temperadas, adequadas e que transmitiam graça. De forma que até em um momento enviaram soldados, enviaram pessoas para prender Jesus. E esses que foram enviados voltaram sem Jesus, dizendo: eu não vou prender esse homem não, que ninguém nunca falou como esse homem. E aqui algumas perguntas para a gente terminar. Seja na comunicação do Evangelho ou até mesmo no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com as pessoas, como nós temos feito uso das nossas palavras? Porque eu não sei se você sabe que as nossas palavras, elas podem ser um instrumento de homicídio. No Antigo Testamento está escrito: não matarás ou não assassinarás. E Jesus vai aplicar, ou vai fazer uma releitura desse mandamento em Mateus 5, dizendo que nós matamos com as palavras.
às vezes é através das nossas palavras. As nossas palavras como facas, como armas, como espadas, perfuram as pessoas, machucam, destroem as pessoas. E por isso que a gente precisa de um texto como esse, que diz assim: as vossas palavras sejam sempre amáveis, temperadas com sal, adequadas, palavras que transmitem graça, não palavras que transmitem desgraça, sabe? Não palavras que transmitem ingratidão, não palavras que transbordem murmuração, mas palavras de gratidão, palavras que transmitem graça, palavras amáveis, palavras temperadas, palavras adequadas, palavras santificadas, palavras do novo homem, palavras produzidas pelo Espírito em nós. É isso que precisa aparecer no meu e no seu caráter. Quando a gente abre a boca, a gente está matando ou a gente está dando vida através das nossas palavras. E aí eu acho que vale a gente perguntar para nós mesmos: será que nós estamos mais matando ou mais dando vida? As palavras que nós proferimos no dia a dia, dentro das nossas casas, nos nossos trabalhos, com as pessoas com quem nós nos relacionamos, são palavras santas, ou são palavras frívolas, ou são palavras baixas, ou são palavras do velho homem, ou são palavras que jamais deveriam estar na boca de um cristão, ou são palavras torpes. A nossa palavra tem sido sadia ou vulgar, temperada ou ácida, transmite graça ou ela é estúpida a nossa palavra. Hoje é uma manhã para nós nos arrependermos. Quando a gente falava uma bobagem muito grande, a gente era criança, minha mãe falava assim: você perdeu uma boa oportunidade de ficar de boca fechada. E é interessante que Paulo está dizendo aqui que remir o tempo, ou aproveitar bem cada oportunidade, é fazer bom uso de cada palavra que sai da nossa boca. O novo homem, ele aproveita bem o tempo para a glória de Deus de 4 formas. Quando ele pratica a oração, quando ele participa da missão, quando ele pratica o que prega e quando ele prega o que pratica. A minha oração hoje, irmãos, é para que o Espírito Santo nos capacite a remir o tempo, purificar o tempo, através da oração, da missão, de atitudes e palavras santificadas pelo Espírito, aquele que nos fez nascer de novo, fez de nós novo homem para a glória de Deus. Vamos orar.